Olá, você já ouviu falar sobre coluna exemplo? Ainda não? Vamos lá que eu te mostro. Então vamos lá, gente. Vamos primeiro adicionar uma base, ok? Eu vou clicar aqui em pasta de trabalho Excel, vou localizar a pasta na qual está a minha base e vou adicionar essa base como exemplo. O Power BI está processando. Ok, então está aqui, ó, coluna exemplo. É a única aba que eu tenho nesse arquivo em Excel, tá? E vou clicar em transformar dados. Antes de eu subir essa base, eu vou fazer a transformação. Lembre-se que, como citado nas aulas anteriores, você escolhe se você prefere subir todo o arquivo de uma única vez, toda a sua base, todos os seus dados de uma única vez, ou, se você quiser, você pode fazer essa modelagem logo ali no início ao adicionar os seus dados, ao apontar a sua base de dados, ok? Então, está aqui a nossa base de dados. É uma base de dados fictícia, relacionadas a uma loja, né, de produtos de eletrodomésticos. E na nossa base nós temos o ID do produto, a categoria, segmento, loja, cidade, estado, vendedor, data da venda e o valor da venda. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: muitas das vezes torna-se necessário a gente fazer algumas transformações de dados, como eu expliquei nas aulas anteriores. Essas transformações, essas modelagens servem para poder facilitar na hora da elaboração dos nossos relatórios. O que eu vou mostrar para vocês hoje é a facilidade que o Power BI nos traz com relação à criação de novas colunas baseadas em alguma já existente. Se vocês notarem, aqui na coluna segmento, nós temos duas informações: a classificação do produto e temos a marca do produto. Eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer a separação desses dados de forma muito rápida. Para isso, basta você selecionar a coluna na qual você deseja fazer essa tratativa, né, essa modelagem. Então, vocês vão clicar em adicionar coluna, é um menu, e depois vocês vão clicar em coluna de exemplo. Se vocês notarem, dentro do Power BI, alguns ícones apresentam uma setinha apontando para baixo. Toda vez que vocês virem essa setinha perto de algum ícone, dentro de algum ícone, vamos falar assim, significa que existe mais de uma possibilidade dentro daquele ícone, relacionado ao mesmo comando, mas existem outras possibilidades de execução. Então, sempre quando vocês verem essa setinha, se tornem curiosos para vocês poderem aprender, tá bom? Então, eu vou clicar nessa setinha para ver as opções que existem. Então, aqui nós temos adicionar coluna de exemplo com duas opções: de todas as colunas ou apenas da seleção. Neste caso, eu vou selecionar da seleção, que foi exatamente essa seleção que eu fiz. Eu quero criar uma coluna exemplo da seleção. Então, vamos lá. Quando você clica nessa opção, o Power BI lhe traz uma nova coluna ao final de todas que já existem na sua base. Como estamos falando desta coluna segmento, você vai ter que sempre se basear em um primeiro exemplo. Então, aqui eu tenho uma primeira informação como doméstico-Electrolux. Exatamente nessa informação que você vai se basear para poder informar para o Power BI como que você quer separar aqueles dados. Nesse caso, o que eu quero fazer? Eu quero trazer apenas a palavra Electrolux, apenas a marca do produto, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou aqui nesta coluna, nessa nova coluna que foi criada, e vou começar a digitar. Então, eu vou começar a digitar Electrolux. Para eu ver se o Power BI entendeu o que eu preciso, eu vou pressionar o Tab no teclado. Quando eu pressiono o Tab, o Power BI me traz o resultado do que ele entendeu com aquela minha primeira digitação. E ele entendeu perfeitamente, ele me trouxe exatamente a marca de todas as informações que eu tinha na coluna segmento. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou renomear para marca, vou botar uma letra maiúscula aqui,
vou pressionar no botão OK. Clicando em OK, o Power BI traz uma nova coluna com as informações que eu solicitei a ele. Da mesma forma que você extrai informações de uma coluna, você pode também concatenar. Vou te dar um exemplo. Se eu quisesse concatenar cidade e estado, como eu faria? O primeiro passo é exatamente esse, é selecionar as duas colunas na qual eu quero trabalhar. Para isso, basta você selecionar a primeira coluna com um clique, depois segurar o Ctrl no seu teclado e pressionar a próxima, né? Clicar na próxima coluna que você deseja. Fazendo isso, eu vou fazer a mesma coisa. Dentro do menu Adicionar coluna, eu vou no ícone Coluna de exemplo e também vou selecionar a opção da seleção. Como vocês viram, da mesma forma, o Power BI traz uma nova coluna e aqui eu vou começar a digitar utilizando como exemplo a minha primeira linha. É exatamente essa que está selecionada. Então, eu vou digitar Belo Horizonte, vírgula, Minas Gerais. Opa. Vou pressionar o Tab do meu teclado novamente para ver se o Power BI vai entender o que eu estou precisando. E ele me trouxe exatamente todas as informações relacionadas à junção, né, das duas colunas que estão selecionadas. Nesse caso aqui, eu só tenho a informação Belo Horizonte, Minas Gerais na minha base. Mas, se porventura tivesse outras informações, ele entenderia também corretamente. Após isso, basta a gente clicar em OK. Se porventura você esquecer de renomear o título, né, renomear a coluna, não tem problema. Tá? Basta você dar um duplo clique em cima do nome, né, em cima do título da sua coluna, que ela entra em edição para você poder renomear. Vamos lá. Vou colocar cidade / estado. E vou dar Enter. Então, gostou de mais essa dica? Deixa seu comentário aqui nesse vídeo para eu saber se você está gostando desse canal. Te aguardo. Até a próxima.